Boa noite, colegas matriculados na disciplina de Psicologia Jurídica do curso de Psicologia da Faculdade Guaracá, semestre 2013-2. Como prometido, aqui nós temos algumas reflexões acerca do papel da função do laudo psicológico nos processos judiciais. Então, vamos em frente. Antes, eu só quero lembrá-los, que na próxima quarta-feira, no horário, que seria a nossa disciplina, eu vou estar à disposição a partir do fórum de discussão do ambiente virtual Moodle da disciplina para esclarecer as dúvidas que ainda ficarem depois do estudo dos textos que foram indicados. Então, vamos seguindo em frente. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente enfatizar, definir o que vem a ser uma perícia psicológica. Como parte integrante da especialidade de psicologia jurídica, ela é uma forma de avaliação psicológica que se diferencia das demais por três principais aspectos. O primeiro, ela é solicitada por uma autoridade judicial, normalmente um juiz, né? Segundo, todas as partes envolvidas no processo têm a participação obrigatória, porque todos têm o dever de colaborar com o processo judicial. E 3, o objetivo desta avaliação é subsidiar as decisões, judiciais, de forma que o cliente do processo não é nenhuma das partes envolvidas, nem o advogado de uma das partes envolvidas, mas é o poder judiciário, o juiz. Essa prática, a prática da perícia psicológica, ela vem ganhando bastante importância nos últimos anos em função das mudanças sociais, que nós vemos observando, especialmente por conta do aumento da violência urbana, da violência doméstica, da violência intrafamiliar, como que é um resultado das desigualdades, que caracterizam a sociedade contemporânea com o modo de produção capitalista, e também em função das mudanças nas instituições que constituem a base da nossa sociedade, tais como a família. Então, nós vemos nas últimas décadas as famílias tomando várias formas possíveis, novas formas de viver em família vem ganhando visibilidade, e essa desconstrução, essa flexibilização da instituição familiar permite com que as pessoas revisem os seus papéis, revisem os seus objetivos, e decidam, em algum momento, por finalizar o casamento. E muitas vezes esse processo de separação, como a gente já conversou na última aula, acaba por gerar muito dano, gerar muita dor, e as pessoas então apelam para o Poder Judiciário como uma forma de garantir os direitos e dissolver logo o conflito, que existe entre ambas as partes. Isso é só um exemplo, do como a demanda pelo Poder Judiciário ela cresceu por conta dessas mudanças, e a importância do papel do profissional de psicologia nesse contexto, uma vez que essas questões elas permitem a constatação da insuficiência do conhecimento jurídico, que os operadores de direito obtêm a partir dessa questão. No que diz respeito à perícia como prova nos processos judiciais, a gente percebe, como eu já falei antes, que as relações humanas que são constituídas no dia a dia, elas vêm ganhando uma complexidade tal que quando chega lá no Poder Judiciário, quando chega na necessidade de que um juiz tenha que avaliar a situação, tenha que rever todos os processos e tomar uma decisão, que essas situações elas contêm elementos que ultrapassam o saber jurídico. E a complexificação dessas relações, elas criam as condições necessárias para que a relevância do conhecimento psicológico nas análises e decisões judiciais ganhe visibilidade, ganhe importância no Poder Judiciário. Nesse contexto, quem que é o perito?
Então, perito é qualquer profissional especialista com formação e prática profissional renomada e respeitada na área em que se insere o processo judicial. Como nos textos anteriores, a história da psicologia jurídica ela está atrelada aos primeiros peritos em psicologia, quando a solicitação de avaliações elas vinham muito no molde como os médicos, ofereciam os serviços, nos processos. Tá? Então, no artigo 429 do Código do Processo Civil, conforme a autora trata no texto na página 122, ela afirma o seguinte: sobre a investigação pericial e seus métodos, o artigo 429 do Código de Processo Civil prevê que, para o desempenho de sua função, o perito pode, entre outras atividades, ouvir testemunhas, obter informações e solicitar documentos que se encontram em poder da parte ou em repartições públicas. Ressaltando que para obter esses documentos, o psicólogo ele vai ter que solicitar por escrito ao juiz, explicando, justificando as razões, a necessidade desses documentos, e aí o juiz vai emitir autorização para acessar ou não. Tá? Então, o que é importante, desse trecho? Que o perito ele vai fazer a escolha dos métodos adequados conforme o objetivo da avaliação psicológica, E, por isso, então, tem algumas etapas que precisam ser respeitadas que a gente vai passar a seguir, tá? Então, a perícia psicológica, ela tem três principais etapas. Então, o estudo psicológico dos autos, o processo de avaliação pericial e a elaboração do laudo pericial, tá? Então, o que é o estudo psicológico dos autos? Numa primeira análise, ele é uma análise documental. Então, o psicólogo, uma vez que ele tem acesso aos autos, ou seja, o processo, os documentos que constam o processo, que foram produzidos ao longo do processo judicial, ele vai ler cada um daqueles processos, ler cada um daqueles documentos, com alguns objetivos. Primeiro, ele vai identificar o grau de pertinência da avaliação psicológica para o caso. Então, ele vai ver o que aconteceu, o que as pessoas relataram, do que trata o processo judicial, e a compreensão que as pessoas tiveram até aquele momento, para identificar e poder responder ao juiz o quanto é pertinente a participação dele nesse processo ou não, tá? Então, enquanto ele faz isso, ele identifica o que aconteceu, o que as pessoas relatam sobre o que aconteceu e como elas compreendem, o conflito que originou o processo, incluindo aí a compreensão dos operadores de direito, ou seja, dos promotores e dos advogados, que estão trabalhando no caso. Aqui é importante ressaltar que o que o psicólogo vai procurar enfatizar nesse estudo psicológico dos autos são os aspectos qualitativos do processo. Ele não, uma vez que o fenômeno de interesse ali do psicólogo, são processos difíceis de serem quantificados e mensurados quantitativamente, então ele vai se ater às características daquilo que está sendo relatado por cada uma das partes envolvidas no processo e das testemunhas que foram chamadas pelos operadores de direito. Além disso, o perito ele também vai identificar os quesitos que devem ser respondidos, e a partir destes quesitos, qual que é o objetivo geral, o objetivo final da avaliação solicitada. Uma pausa aqui, abrindo um parênteses. O que são os quesitos? Os quesitos são as perguntas realizadas, elaboradas pelos operadores de direito, que têm, a princípio, o objetivo de compreender melhor o caso,
né, ou a situação que é o alvo do processo judicial, né, e, né, dentro da perspectiva, né, do litígio, dentro da perspectiva do processo judicial, tentar identificar incoerências, contradições que podem colaborar na argumentação de um desses operadores, tá? Então, o psicólogo, né, se ele aceitar, né, quando ele aceitar fazer a avaliação do processo, ele tem que, no final do relatório, ele tem que ter informações suficientes para responder os quesitos que se encontram no processo. Aliás, essas respostas elas precisam estar explícitas no laudo, né, uma vez que o objetivo é chegar a essas respostas. Né? Mas a gente fala sobre isso um pouco mais para frente. Uma vez identificadas essas perguntas, esses questionamentos, então o perito ele vai elaborar o plano de trabalho. Aqui a gente tem duas possibilidades. Se o perito em questão é um profissional que não faz parte do quadro efetivo do Poder Judiciário, ele vai ter que emitir uma resposta se aceita ou não participar, se aceita ou não realizar a devida avaliação e estabelecer os honorários, né, do processo. No caso de ele ser um profissional que faz parte do quadro efetivo, ele não vai ter muita escolha sobre isso, porque faz parte das suas atribuições, né, que constam no edital de contratação. Bom, se fosse em sala de aula, eu ia perguntar, tranquilo, tem aqui alguma dúvida, né, algum comentário, mas como é um vídeo e eu não tenho essa possibilidade de interação, vamos à frente. Tomara que eu esteja sendo clara o suficiente. Vamos então. A segunda etapa do processo é o processo de avaliação pericial. Então, né, ou seja, é um processo de avaliação psicológica em que que é executado o plano do trabalho, ou seja, aqueles métodos, né, aquele conjunto de técnicas e de procedimentos e instrumentos são utilizados para obter os dados necessários para responder às perguntas, né, feitas pelos operadores de direitos. Né? Então, é importante a gente ressaltar que durante o processo de avaliação, o profissional precisa ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades, mas sem perder de vista qual é o objetivo da avaliação para que a escolha dos métodos ou, né, as novas escolhas metodológicas elas não sejam inadequadas, né, ao que se propõe a avaliação em questão. Tá? É importante ainda lembrar que durante o processo de avaliação psicológica, o profissional, o perito, ele precisa escolher várias técnicas, né, e procedimentos para obter os dados necessários. Essas técnicas elas precisam estar de acordo com a sua especialidade, com o seu referencial teórico, para que ao elaborar o laudo, né, a descrição dos dados e da sua interpretação, ele consiga interpretar com clareza suficiente, que não venha a estar confuso, né? Mas o objetivo da multiplicidade das técnicas e dos procedimentos e instrumentos é evitar os vieses que permeiam o processo judicial. Que vieses são esses? Né? A gente tem que lembrar que uma vez que as partes envolvidas elas são obrigadas a participar do processo de avaliação, colaborar com o profissional perito, nem sempre elas vão estar de boa vontade. Né? Nem sempre elas vão querer participar, né? Muitas vezes elas vão estar respondendo as perguntas de uma forma obrigada. Né? Então, nós sabemos que o fato de elas não estarem ali voluntariamente, né, já gera aí uma variável importante que precisa ser considerada no processo de avaliação. Além disso, então isso já traz uma outra implicação, que é que o psicólogo, né, que está trabalhando como perito num processo judicial, ele precisa respeitar essas questões no sentido de não forçar respostas, né, e de não violentar a pessoa que está ali, né, prestando seu depoimento, relatando, né, a sua compreensão, tá?
Além disso, né, as pessoas, né, que estão envolvidas no processo judicial, elas vão relatar aquilo que convém para o seu interesse, né? E se forem testemunhas do processo, elas vão relatar as informações, vão relatar os eventos, né, de forma que privilegiem a pessoa que elas conhecem, né, ou não, se forem, né, desafetas. Então, a multiplicidade de técnicas ela tem que ultrapassar a entrevista justamente para evitar essas variáveis que podem interferir de forma negativa no processo de avaliação, né? Mais uma vez, né? E essa multiplicidade ela tem que estar de acordo, né, com o objetivo. Então, aí a importância de que o profissional nunca perca de vista o objetivo da avaliação. A escolha dos métodos ela pode ser bem flexível, né, e ela pode vir a ocorrer num processo de vai e volta, né, num processo dialético. Nossos objetivos têm que ficar bem claros, tá? Só um pouquinho, ó. Minha bateria tá fraca, eu preciso conectar a